No vídeo de hoje traremos a segunda parte dos piores treinadores da história recente do Flamengo. Inclusive iremos atender alguns pedidos hoje, hein? Antes da gente começar, eu peço para você, amigo, para você, amiga, deixar o like aqui no vídeo, se inscrever aqui no IosFC e ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos. Comente e compartilhe com seus amigos. E claro, segue a gente aí nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E se você quiser me apoiar financeiramente, entre na apoia.se/IanFernandes. Agora sim, roda a vinheta! Começamos a lista com o pedido do nosso inscrito Lucas Salviano. Ele falou sobre Lula Pereira. Contratado em abril de 2002 após a catástrofe de João Carlos Costa, Lula chegava após a recusa de Valdir Espinosa, que era a primeira opção da diretoria rubro-negra. Lula tinha apenas o Campeonato Carioca em disputa do primeiro semestre daquele ano, já que o rubro-negro havia sido eliminado de forma vexatória na Liga Rio-São Paulo e na Taça Libertadores. Após a eliminação na fase final do Campeonato Estadual, que estava esvaziado naquele ano por conta, além da Liga Rio-São Paulo, do boicote dos clubes e também na mídia, especialmente da Rede Globo, que transmitia ali o Campeonato Carioca até o ano anterior. O Flamengo ficou um mês inteiro sem jogar, até que em julho começou a Copa dos Campeões Regionais. O time rubro-negro se classificou em primeiro na fase de grupos, passou pelo Vitória nas quartas de finais e caiu na semifinal para o Cruzeiro. Até que foi bem também na estreia do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Internacional fora de casa, no Beira-Rio, por 3-1. Mas após esse jogo, veio uma sequência péssima, com 2 empates e 3 derrotas. Lula acabou sendo demitido pela direção do Mengo no final de agosto, sendo substituído pelo ídolo Evaristo de Macedo. Em 22 jogos disputados, foram 10 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Subseguindo, temos aqui na lista Rogério Lourenço. Rogério já foi jogador rubro-negro em 2 oportunidades, entre 88 e 94 e entre 2000 e 2001. Multicampeão como jogador, foi contratado em 2010 para ser treinador após a demissão do outro ídolo, Andrade, que foi campeão brasileiro no ano anterior. Rogério comandou o time nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e nos mata-matas da Taça Libertadores, onde passou pelo Corinthians, pela regra do gol fora de casa, e sendo eliminado nas quartas de final para a Laú, com aquele fatídico golaço de Walter Montijo e o lance intancável de Vinícius Pacheco, onde ele se joga, tentando cavar um pênalti, ao invés de tocar para Adriano fazer o gol da vaga da semifinal no último lance. Rogério teve uma sequência ruim, ainda teve a pausa para a Copa, onde o Flamengo estava muito mal no Campeonato Brasileiro, e quando retornou, teve uma sequência ainda pior e foi demitido em agosto de 2010. Disputou 20 jogos, com 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, um pífio aproveitamento de 45%. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. O terceiro nome é justamente o substituto do Rogério Lourenço, Silas. Silas era um dos mais promissores treinadores do futebol brasileiro na época. Contratado após passagem pelo Grêmio, o meia da seleção na Copa de 90 veio com a missão árdua de tirar o Flamengo da zona de rebaixamento naquele Brasileirão. Mas ele só piorou a situação. A sua única vitória foi no dia 15 de setembro, um 2-1 sobre o extinto Grêmio Prudente, no Prudentão, o antigo Grêmio Barueri. Só esteve na beira do campo em 10 jogos, com esta única vitória, 6 empates e 3 derrotas, com o pior aproveitamento da história. 30%! Não faz falta nenhuma! Em 10 jogos foram 3 derrotas, 6 empates e apenas 1 vitória. Resultado: Flamengo em crise interna, ameaçado de rebaixamento e sem Silas, demitido ontem do comando técnico da equipe. O Flamengo é um clube que tem uma série de vitórias muito grande, de resultado. E em não acontecendo os resultados, eu fiquei sem estabilidade. E com a saída do Zico, logicamente, isso se agravou um pouco mais. E aí aconteceu. As portas se fecham para Silas e se abrem para Vanderlei Luxemburgo, que ontem, durante reunião de mais de 3 horas, impôs algumas condições, mas hoje acertou com o clube, abrindo mão de grande parte de sua comissão técnica. 5 membros ficaram no Atlético Mineiro, outros 2 seguem para a Gávea com Lucha, Antônio Lopes Júnior e Antônio Melo, ambos auxiliares técnicos. O contrato foi firmado até o final de 2012 e essa é a terceira passagem dele
pelo clube. Nosso penúltimo nome da lista é de Júlio César Leal. Contratado no final de 2004 para comandar o Flamengo em 2005, né, após ali o milagre de sair da zona de rebaixamento ali no Campeonato Brasileiro, ele tinha a missão de melhorar a situação, visto que 2004 foi um dos piores anos da história do clube. Apesar do título carioca ainda no primeiro semestre, o Flamengo foi vice-campeão da Copa do Brasil de maneira vexatória para o Santo André em pleno Maracanã e quase foi rebaixado para a Série B do Brasileiro. Com passagem pelas categorias de base do Flamengo nos anos 70 e 80, Júlio César era chamado pela mídia de, abre aspas, presente de Natal para o torcedor rubro-negro no fim de 2004. Presente de grego, só se for. Quando ele chegou, ele fez uma cartilha que o elenco deveria seguir à risca, e dentre elas tinha algumas coisas, como por exemplo, uniforme de treino azul, pois o azul para ele era a cor dos vencedores. Não beber e fumar, não dar carrinhos por trás, manter o uniforme arrumado, não reclamar, aperfeiçoar o autocontrole, cabecear com olhos abertos, treinar a cobrança de falta lá Zico, mãos para trás dos cruzamentos, tentar ser ambidestro na prática e só utilizar medicamentos receitados pelos médicos. Sim, tem algumas coisas que soam de maneira idiota, mas é o que estava na cartilha. Com tudo isso, a resenha estava formada para o início de 2005. A estreia no Carioca foi em 23 de janeiro, contra o possante Olaria, no Maracanã. E isso aí acontece. Olha o William, ajeitou para quem vem de trás. França faz o lançamento, ele toca de cabeça. Gol! É do Olaria. Edivaldo subindo na cabeçada no canto esquerdo, no cruzamento do França dentro da área. Para o levantamento na grande área, toque de cabeça. Gol! É do Olaria. O William de cabeça. E em com perigo. Olha o Léo, chegou dentro da área, faz o cruzamento. É bom, olha o toque. Gol! É do Olaria. Acredite se quiser. 3 para o Olaria, 0 para o Flamengo. O segundo gol do William no jogo. 3-0 para o adversário. 3-0 para o Olaria em pleno Maracanã. Um vexame no então maior estádio do mundo. No dia seguinte, na capa do O Globo, estava escrito em caixa alta: 2004 não acabou para o Flamengo. 3 dias depois, o Flamengo até venceu por 1-0 o Madureira, de forma sofrida, e nos 2 jogos seguintes, 2 derrotas. 2-1 para Cabo Friense e também um outro 2-1 para o Americano de Campos. Com isso, o Flamengo foi eliminado da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, e Júlio César foi demitido. Assim começava o pior ano do Flamengo no século. Em 6 jogos, 2 vitórias e 4 derrotas. E aos trancos e barrancos, o Flamengo continuou naquele ano disputando as competições, passando vergonha no Carioca, passando vergonha na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, e por muito pouco, por um milagre divino, não caiu. E por fim, mas não menos importante, temos mais um pedido de inscrito. O nosso Cássio Marques pediu no primeiro episódio o Cristóvão Borges. Iremos atendê-lo. Treinador rubro-negro de 2015 substituiu o Vanderlei Luxemburgo, demitido ainda em maio. Com um contrato válido até dezembro daquele mesmo ano, Cristóvão chegava do rival Fluminense, começou a fazer uma campanha decente no Brasileirão e na Copa do Brasil. Mas a situação foi péssima. Com futebol sofrível e derrotas marcantes para Fluminense, Vasco e um 3-0 para o futuro campeão brasileiro Corinthians, Cristóvão se viu pressionado ainda na ida das oitavas da Copa do Brasil, lá em agosto, justamente contra o rival Vasco. E adivinha o que aconteceu? 1-0 para o rival. Com isso, a diretoria demitiu o treinador, e foi uma mancha enorme na reconstrução do rubro-negro, né? Na época do Bandeira, né? No seu primeiro mandato e tal. Em 18 partidas, venceu 8, empatou uma vez e perdeu 9. Aproveitamento de 46,3%. Mas e aí, torcedor? Qual desses você acha o pior? Qual o nome que você quer ver na terceira parte? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no Ians FC e ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos.
comente, compartilhe o vídeo com seus amigos e, claro, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. No card ali no meu canto superior direito tem o canal principal, tem a Ianzão TV para você se inscrever, a playlist com todos os vídeos de curiosidades e listas do futebol e os últimos vídeos aqui do canal. A gente vai se falando, um forte abraço e até a próxima. Fui, tamo junto!